Olá, me chamo Bruno Hernandes e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para a gente tocar o ritmo de baião no pandeiro. Os instrumentos de percussão mais tradicionais do baião são o triângulo e a zabumba. O triângulo fazendo preenchimento de todas as semicolcheias, com uma abertura no contratempo, e a zabumba fazendo a parte da região mais grave e a parte da região mais aguda, com os ataques. E o que você for tocar no pandeiro vai depender justamente do contexto musical que você está inserido. Ou seja, se tem alguns outros instrumentos de percussão tocando com você e o que eles estão fazendo. A gente vai começar agora numa situação que não tem outros instrumentos de percussão. Ou seja, você é o único instrumento de percussão, o único percussionista dentro do ritmo para executar o baião. Então nós vamos agora transportar as outras frases musicais dos outros instrumentos para o pandeiro. Então, a zabumba, que faz a parte da região mais grave e a parte aguda, a parte grave a gente vai fazer com o polegar. Então fica isso aqui. E o ataque agudo do bacalhau embaixo da zabumba a gente vai fazer com o tapa. Então fica aqui. E o triângulo, que faz o preenchimento das semicolcheias, a gente vai tocar basicamente só com a platinela, mantendo o movimento constante. E aí quando a gente tenta transportar a levada completa do baião para o pandeiro, a gente acaba tendo uns probleminhas técnicos. Porque o que acaba acontecendo? O tum tum tica, tum tum tica, essas duas notas do grave acabam ficando uma com o polegar, né? E a outra nota acaba ficando com a ponta dos dedos. Que é uma técnica um pouco difícil de fazer no primeiro momento. Mas dá pra gente perfeitamente executar o ritmo do baião assim. Só que aí quando a gente vai tentar colocar o tapa, acontece um outro problema, que fica isso aqui. O tapa acaba ficando na parte de baixo da mão. Ou seja, a gente tem que fazer o tapa com o polegar, que também não é muito comum. Dá pra executar o ritmo assim, mas ele tecnicamente é um pouco mais difícil. E aí quando a gente tenta colocar a parte grave só no polegar, que é o mais comum, acaba tendo que mudar um pouquinho o movimento da mão direita. Porque vai ter uma dobra de palma da mão seguida do polegar, ficando isso aqui. E aí a gente vai seguir o movimento. O tapa vai dar certo, porque o tapa vai ficar com a ponta dos dedos. Só que logo seguido do tapa, a gente também vai ter essa dobrinha de palma da mão polegar, para completar o ritmo. E agora que a gente já completou a levada inteira, vou dar duas dicas para vocês. Uma delas é justamente nessa dobrinha que a gente vai ter de palma da mão, polegar. É muito comum ver alguns pandeiristas, na verdade, não usando a palma da mão nessa nota.
e sim usando o lado da mão, como se fosse a posição do karatê aqui. Então, a nota, ao invés de ser isso aqui, acaba ficando um movimento só. Que inclusive vai ajudar a gente para executar alguns ritmos mais rápidos, como o rastapé ou o frevo. E a segunda dica tem a ver com o tapa. O tapa, ele acaba ficando mais com a ponta dos dedos, liberando a palma da mão, para justamente a gente poder seguir com o ritmo. Então, ao invés de o tapa ser direto e ficar com a mão assim, ele é o tapa, só que libera a palma da mão, deixa só a ponta dos dedos encostado na pele. Então o tapa fica isso aqui. E lembra no comecinho do vídeo que eu falei que o que você vai tocar no pandeiro vai depender do contexto musical que você tá e o que os outros instrumentos estão tocando? A gente começou falando como se o pandeiro fosse o único instrumento. Mas e se tivesse alguns outros instrumentos tocando com você? Por exemplo, se tivesse uma zabumba tocando com você, essa parte da região grave e aguda, ou seja, o polegar e o tapa, você não vai precisar fazer. Então você pode começar a brincar um pouco mais ou tocar um pouco mais livre com isso. E nesse contexto, eu gosto bastante de usar uma levada que na verdade é uma levada de coco. Ela mantém o ritmo do baião, só que muda justamente as alturas. Então ao invés de ficar tum, tum, pá, a segunda nota já é um tapa, tum, pá. E aí depois você tem algumas outras notas de grave, né, na região mais grave, para chegar no primeiro tempo. Então fica isso aqui.